Olá, quarto ano, tudo bem? Jasmine está aqui hoje para explicar para vocês o conteúdo de português que está nessa ficha 27, certo? Lembrando vocês as atividades de postagem que ainda não me mandou, que vale nota para o quarto bimestre. E na ficha 26 tem trabalho avaliativo de português, história, geografia e ciências, que vale nota para o quarto bimestre. Dia 20 estou fechando essas notas, certo? Então, olha só, português, nós temos história em quadrinhos, advérbios, mal com L, mal com U, sujeito e predicado, certo? Então, vocês vão começar a página 290, vai ter uma história em quadrinhos. Vocês vão realizar os exercícios dessa história em quadrinhos da página 91 até 293, certo? Depois vão para advérbio. Então, vamos lá. O que é advérbio? Advérbio é a palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, certo? De um adjetivo ou de outro advérbio. Então, o advérbio ele vai modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio, certo? E os advérbios, eles podem ser de afirmação, pode ser de dúvida, intensidade, de modo, de tempo, de negação. Na página 295, tem para vocês alguns exemplos de advérbio de afirmação, que são sim, certamente, realmente, são alguns advérbios, algumas palavras que são advérbios de afirmação, certo? Tem alguns advérbios de dúvida, talvez, certo, certamente, provavelmente. Intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tão, todo. De modo, bem, mal, assim, depressa, devagar, como, melhor, pior, calmamente, livremente. De tempo, agora, hoje, amanhã, depois, ontem, antes de ontem, já, sempre, nunca, jamais, ainda, logo, antes, cedo, tarde, breve, raramente, finalmente. Então, são de tempo. De negação, não, tampouco, nem, nunca e jamais. São alguns advérbios de negação, certo? Então, nós também vamos trabalhar as locuções adverbiais. Assim como todas as locuções adverbiais são, assim, classificadas quando exerce a função de advérbio, certo? Então, olha só. Às cegas, às claras, à toa, às pessoas, a pé, a fundo, às escondidas, à noite, às vezes, ao caso, de repente, de propósito, de vez em quando, em breve, em vão, em cima, por fora, por trás, de perto, sem dúvida, com certeza, passo a passo, lado a lado, vez por vez. Exemplo. Gosto de acompanhar o trabalho passo a passo. Então, quando se tem mais de um advérbio na frase, nós chamamos de locuções adverbiais, passo a passo, certo? Às vezes, somos a nossa melhor companhia, Bernardo. Às vezes, certo? Duas palavras para formar o advérbio. Então, nós chamamos de locuções adverbiais, certo? Agora vamos para o exercício 296. Aí vocês vão fazer o exercício para mim na página 296 sobre advérbio e 297 somente, tá? 296 tá assim, ó. Considera o cartaz do filme e responda as perguntas que seguem. O nome da obra é escrito separadamente. Determine se a classe gramatical pertence cada palavra. Então, olha só. Divertida. Ela pertence a qual classe gramatical? Ele é um substantivo? É um adjetivo? Hein? O que é? Você vai colocar isso para mim. Mente é divertidamente, mas tá separado. Divertidamente. Mente é um substantivo? É um adjetivo? É o quê? Você vai escrever isso. B. Quando unir as palavras, formam um advérbio
Escreva e defina a circunstância expressa por ele. Juntando divertida com mente, se dá o quê? Divertidamente. E divertidamente, ele é um advérbio de quê? De tempo, de modo, de afirmação. De que ele é? Você vai colocar isso. C. Escreva uma frase com advérbio formado. Então, você vai pegar esse advérbio divertidamente e vai escrever aí uma frase, certo? Início de frase, letra inicial maiúscula. Número 2, tá assim. Destaque os advérbios das frases a seguir e classifique-os. Eu tenho muita vontade de conhecer as praias brasileiras. Qual que é o advérbio aí? Muita. Você vai circular. Muita é advérbio de afirmação, é advérbio de intensidade, é advérbio de negação, é advérbio de modo, é advérbio de afirmação, é de quê? Você vai colocar aí o que ele é. Muita é intensidade. E vai olhar os outros e vai fazer a mesma coisa, certo? A frase de número D, a frase de letra D tem 2 advérbios. Você vai classificar os 2, certo? Já na página 297, tá assim, número 3. Em qual das frases o advérbio expressa tempo? Esteja atento aos sentidos que a palavra destacada da frase. Tem uma frase aí que o advérbio dá sentido de tempo, certo? Você vai marcar o X. 4. Reescreva as frases substituindo os advérbios por locuções adverbiais. Então, tá assim, ó, letra A. Armando trata os estudos displicentemente. Você pode colocar, é só uma sugestão. Armando trata os estudos com disciplência. Eu coloquei o com disciplência. Então, é a locução adverbial. 2 palavras para formar o advérbio. B. Tenha consciência de que agi pressentidamente e me arrependo. Tenho consciência de que agi com precipitação e, viu, coloquei com precipitação e me arrependo. Então, isso aí é com vocês, tá? Então, a sugestão de resposta. Já na página 299, nós vamos fazer o uso do mal com L e mal com U. Lembrando vocês que o mal com U é o contrário de bom, né? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Mal com U é o contrário de bom. E mal com L é o contrário de bem. Lembra-se disso, certo? Então, olha só. Mal com U é um adjetivo. Mal com U é um adjetivo. Deixa eu ver se pega a palavra. É um adjetivo. Logo caracteriza um nome, um substantivo. Além disso, a palavra é variável quanto ao gênero, ao número, maus, má e mas. Quando eu falo gênero e número, eu estou falando feminino, masculino, singular e plural, certo? E mal com L é um advérbio, viu? Mal com é adjetivo. Mal com L é um advérbio usado para caracterizar verbos, ações ou estados, diferentemente do adjetivo. O advérbio é uma palavra uniforme, ou seja, não varia, certo? Ela não varia em questão de masculino e feminino, singular e plural, ok? Vocês vão fazer o exercício das páginas para mim, só da página 300, aliás, só da página 300, tá? Número 1, complete as frases com mal com U ou mal com L. Então, se você colocar na frase bom e deu certo, é porque é mal com U. Se você colocar na frase a palavra bem e deu certo, é porque é mal com L, certo? Número 2, reescreva as frases substituindo mal e mal por palavras de sentido oposto. Siga o exemplo.
Danilo não é mau patrão, mas distribui mal as suas funções. Danilo não é bom patrão, mal com U, bom patrão, mas distribui bem, ou mal com L, bem as funções. Então tá assim, adquirir alguns maus hábitos de alimentação ao longo dos anos, adquirir alguns bons, mal com U, né, bons hábitos de alimentação ao longo do ano. Então, quando é mal com U, eu posso adequar o gênero e ao número, singular e plural, feminino e masculino, certo? Agora, aquele menino é um mau aluno, aquele menino é um bom aluno. E assim você faz a terceira. 3. Que sentença apresenta erro no emprego das partículas mal e mal. Tem uma letra que o emprego do mal com L e mal com U está errado. Certo? Aí vocês vão para a página 308. Na página 308, nós vamos trabalhar sobre sujeito e predicado. Acredito que vocês viram isso no terceiro ano. Vamos trabalhar sujeito e predicado. Então, tá assim no livro de vocês. Sujeito é o ser sobre quem fala. Sujeito é o ser sobre o que quem fala. E predicado é o que fala a respeito do sujeito, certo? E vai falar também sobre oração. O que é uma oração? Oração é todo enumerado composto por sujeito e predicado ou apenas predicado. Em toda oração, há pelo menos um verbo ou uma locução verbal. Se na frase não tiver verbo, ela não é uma oração. Ela só vai ser uma oração se ela tiver verbo, certo? Então, a oração é aquela frase que contém verbo. E nessa oração, que contém verbo, vai ter o sujeito, né? Que é o sobre quem fala, e vai ter o predicado, que é o que o sujeito está declarando, certo? Então, tem um exemplo aqui, ó. Um cozinheiro com todo aquele talento se perde ali. Um cozinheiro é o núcleo do sujeito. Por que é um núcleo? Porque o sujeito é um cozinheiro. Sujeito são duas palavras. Um cozinheiro. Mas de um cozinheiro, qual que é o principal aí? Cozinheiro. Então, o cozinheiro é um núcleo, é o principal do sujeito, certo? Com é o sujeito da oração, ok? Vamos virar a página aqui. Sujeito simples, quando apresenta apenas um núcleo, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, uma frase aqui. Então, tem uma frase aqui. E essa frase é uma oração porque contém o verbo. Qual que é o verbo? Correu. O verbo, ele sempre indica ação, estado ou fenômeno da natureza, não é? Então, vamos lá. Vamos identificar nessa frase o sujeito e o predicado. Vamos lá? Quem correu muito? Eu faço essa pergunta para identificar o sujeito. Quem correu muito? O menino correu muito, certo? Então, esse aqui é o sujeito da frase. Agora, o que está declarando em relação ao sujeito é o predicado. E o que está declarando em relação ao sujeito? O que aconteceu com o menino? O que o menino fez? Ele correu muito. Então, o que está declarando em relação ao sujeito é o predicado, certo? E o predicado, ele sempre vai estar acompanhado do verbo, ok?
Então, a partir do verbo é o predicado, ok? Então, o menino é o sujeito. Correu muito é o predicado. Quem correu muito? O menino. O que o menino fez? Correu muito, certo? Então, presta atenção. Aqui no sujeito, eu tenho duas palavras. O e menino. Qual dessas palavras é a mais importante aqui no sujeito? Menino, certo? Então, essa palavra mais importante aqui no sujeito se chama núcleo do sujeito, certo? Então, quando o núcleo do sujeito for composto por apenas uma palavra, ele é um núcleo simples, certo? Ele é um sujeito simples, porque tem apenas um núcleo, certo? Agora, se fosse a frase assim, ó. O menino e a menina correram muito. Então, vamos lá. Vamos descobrir qual é o sujeito. Quem que correram muito? O menino e a menina, sujeito. O que a menina e o menino fizeram? Correram muito, predicado, certo? Agora me fala. O menino e a menina tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Quais são as palavras principais desse sujeito? Menino, menina. Então, aqui tem quantos núcleos do sujeito, que é o principal do sujeito? Tem 2 núcleos. Então, aqui é sujeito composto. Porque tem 2 núcleos, certo? E aqui é o núcleo sujeito simples, certo? Porque só tem um núcleo. Então, o núcleo é o sujeito mais importante, certo? Então, vamos lá, para o exercício. Vocês vão fazer para mim o exercício da página 311 a 313, certo? Gente, eu coloquei links em todas as fichas para ajudar também. Eu pesquiso links que tem a ver um pouquinho com o nosso livro e coloco nas fichas para ajudar, facilitar também, porque eu sei que não está sendo fácil essas aulas remotas. Então, sempre procuro buscar links de outras pessoas e coloco lá, tá? Então, é muito importante vocês assistirem esses links, ajuda vocês bastante, tá bom? Então, olha só, na parte 311, tá assim, ó, releia o texto da parte 308 e responda. Considerando cada frase com uma oração diferente, escreva o sujeito em cada uma delas e classifique-os. Então, tá lá. Nas 3 primeiras orações. Quer dizer, nas 3 primeiras frases da página 308, você vai ver qual é o sujeito, certo? E vai classificar se ele é simples ou se ele é composto, tá? B. No trecho, desliguei a cama e deitei-me na luz, há um pronome oblíquo. Quais são os pronomes oblíquos? Me, mi, contigo, de, ti, consigo. Esses são os pronomes oblíquos, lembram? Então, olha só. Que função exerce em relação ao verbo? O que ele exerce? Aí você vai ver qual que é a função desse pronome oblíquo, né? Desliguei a cama e deitei-me. Esse me é o pronome oblíquo, certo? E vai marcar o X em uma alternativa. C. A que classe gramatical pertence cada um dos termos da última oração? Determine ainda o sujeito e o tipo de sujeito e o predicado. Ele me deu um beijo de boa noite. Ele. Você vai colocar. O que é ele? Um pronome pessoal do caso reto. Lembra? Ele, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, pronomes pessoais. Deu. Deu é o quê?
É um substantivo, um verbo, um adjetivo, vai colocar aí. Beijo, do mesmo jeito. É substantivo, adjetivo, verbo. Noite, mesma coisa. Qual que é o predicado? Ele me deu um beijo de boa noite. Qual que é o predicado? Vamos descobrir o sujeito? Quem me deu um beijo de boa noite? Ele. Ele é o sujeito. A partir do momento que eu descobri o sujeito, o que está declarando em relação ao sujeito é o predicado. Então, o que ele fez? O que ele me deu? Me deu um beijo de boa noite. É o predicado, certo? Me, pronome pessoal do caso oblíquo, né? Acabei de falar. Lembra dos artigos? A, o, as, os, artigos definidos. Uma, uns, umas, artigo indefinido. Boa, o que é boa? Adjetivo, substantivo. Adjetivo é que dá qualidade característica, lembra, né, pessoal? Sujeito, ele é um sujeito simples ou é um sujeito composto? Tem um ou dois sujeitos aí na frase. Qual que é o núcleo do sujeito? Sujeito é ele. Tem outra palavra? Então, vai permanecer sendo ele, certo? Na parte 312. Sobre a relação entre o sujeito e o verbo do predicado, é correto afirmar que, letra A, o verbo sempre concorda com o sujeito, né? Então, você já sabe aí. 3. Sublinhe o núcleo e escreva o predicado para os sujeitos abaixo. Você vai escrever predicados para os sujeitos abaixo. E vai sublinhar o núcleo, certo? Catarina e Valéria foram à praia. Eu terminei. Foram à praia, o predicado. Catarina e Valéria. Qual que é o núcleo? Catarina, Valéria. O E não é núcleo. É só as palavras principais. Aquele homem suspeito de quê? Aquele homem suspeito de comprar e não pagar? Não sei. Qual que é o sujeito? Quem é suspeito de comprar e não pagar? Aquele homem. Qual que é o núcleo? Aquele ou homem? Homem. É o núcleo. Aí você vai terminar o predicado, certo? 4. Agora escreva sujeitos para os predicados. Foram a uma excursão na semana passada. Então, foram. Então, quer dizer que não foi só um. Então, quem? Eles foram. Ou Amanda e João foram, né? Então, de acordo com a frase, você vai completar com o sujeito. A oração que apresenta sujeito é composto. A oração que apresenta sujeito composto tem uma oração, ou seja, uma frase que contém verbo, que é oração, que tem um sujeito composto. É só uma, marca o X. 313. Marque V para a afirmativa verdadeira e F para as falsas. 7. Nas frases abaixo, sublinhe o predicado e classifique o sujeito e escreva qual é o núcleo. Certo? Ao longo do caminho, nós podemos ver hotéis e restaurantes e lojas. Então, sublinhe o predicado. Podemos ver hotéis, restaurantes e lojas ao longo do caminho. Né? É o predicado. Vai. Classifique o sujeito e escreva qual é o núcleo. É um sujeito simples, nós é o sujeito, nós. Ao longo do caminho, nós podemos ver hotéis, restaurantes e lojas. Quem que ao longo do caminho puderam ver restaurante, lojas? Quem? Nós. É sujeito, tem dois sujeitos aí? Ou só uma palavra que é um sujeito? Só uma palavra. Então, é sujeito simples, certo? Que é o nós. Ok? Você vai identificar o sujeito, colocar ele com ser simples composto e escrever aí, ele aí. Enfurecidos, o feirante saiu correndo atrás do ladrão. Quem saiu correndo atrás do ladrão enfurecido? O feirante. Então, qual que é o sujeito?
Qual que é o núcleo do sujeito principal? Ou feirante ou feirante? Feirante. Sujeito simples ou composto? Tem um ou dois sujeitos? Se é só um, simples. Se é dois, composto, certo? Então, português, pessoal, é isso. Lembrando que essa semana eu não coloquei nenhuma atividade de postagem para vocês terminarem de me entregar as anteriores. Tem aluno que ainda não me entregou nenhuma, pessoal. Nenhum ditado, nenhuma tabuada, nenhum soletrando, nem aquela dancinha da aula de ciências. Então, tem muita coisa aí para me entregar. E na ficha 26 tem os trabalhos que valem a maior nota. E aquela ficha 24 de matemática, que tem uma lista de continhas, é o trabalho de matemática, que é o que vale a maior nota. Tá? Não deixe de me enviar aquela ficha 24 de matemática resolvida no caderno ou na folha, tanto faz. Certo? Então, ó, beijos e até mais.